Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Estão em casa? Estão bem? Quero dizer que estou com saudade de vocês, com saudade da alegria de vocês, da energia boa, de nos encontrarmos e até dos conflitos que fazem parte. A gente sabe que o homem é um ser social e essa questão do isolamento deixa a gente assim meio perdido, né? Muita vontade de encontrar, e no caso de encontrar vocês. Nosso objetivo aqui hoje, meus queridos, é a gente fazer a correção da atividade de história que foi encaminhada para vocês. É uma atividade que trata do capítulo 2, né, espanhóis e ingleses na América. E a gente vai estar discutindo sobre isso. É importante a gente dizer, pessoal, né, antes da primeira questão, sobre os objetivos desse capítulo, que a gente já estudou parte dele, né? Que ele tem como objetivo a gente compreender o processo da conquista da América pelos espanhóis, caracterizar os regimes de trabalho estabelecidos pelos espanhóis na América, entender o impacto da colonização espanhola sobre as populações nativas, reconhecer a importância da resistência dos povos indígenas para a permanência de suas tradições culturais. O outro objetivo, identificar as características das colonizações espanhola e inglesa na América. E como último objetivo, comparar as características da colonização do norte e no sul da América inglesa. Queria só situar a gente no contexto histórico, não é, desse capítulo, lembrando que a gente estudou já nesse capítulo, né, em sala, sobre as grandes navegações, sobre o capitalismo comercial, né, que ganhou grandes proporções a partir das grandes navegações. Estudamos como se deu a conquista da América e que ela gerou consequências marcantes, tanto na Europa, eu diria que um tanto catastróficas para a América. Nós aprendemos que o contato do europeu com os povos das novas terras, inicialmente ele foi um encontro pacífico, mas isso não durou muito tempo, né? Logo, a ambição, o interesse pelo enriquecimento rápido, né, se tornou maior e os povos europeus começaram a usar de violência, né, para com os povos das novas terras, para garantir o seu enriquecimento, para garantir que a sua ambição, né, ela seria garantida e as suas conquistas seriam garantidas. Então, assim, o contato europeu com os povos das novas terras exerceu um profundo impacto sobre a mentalidade, tanto europeia como o impacto na cultura dos povos que aqui viviam. E a primeira pergunta, ela diz: quando os europeus chegaram à América, encontraram civilizações complexas e sofisticadas, e também sociedades que se organizavam de maneira simples. Quais eram as civilizações complexas? Essa pergunta é facílima, tenho certeza que vocês responderam rapidamente, mas espero que tenham ido ao texto, né? Porque quando a gente busca uma pergunta no texto, a gente sempre encontra mais do que a resposta para a pergunta. E creio que vocês responderam que foram astecas, maias e incas. Que se a gente fizer um paralelo com os povos que foram, né, com os povos que viviam aqui no Brasil, a gente vai ver que eles eram astecas mais incas, eles eram um povo já mais organizado, né, mais organizado que economicamente, socialmente, até a questão da arquitetura, né? Eles já viviam em pequenas cidades. Então, é importante a gente fazer esse paralelo. A segunda questão pergunta o que movia os conquistadores, né, pessoal? O que movia esses conquistadores a virem nesses navios, nessas viagens, enfrentando tempestades, enfrentando ventos fortes
enfrentando muitas vezes a falta de alimento, a falta de água potável, né? Então, o que movia esses conquistadores, né? E o que movia eles, pessoal, acima de tudo, era a perspectiva de rápido enriquecimento por meio da exploração dos metais preciosos encontrados no que eles chamaram de Novo Mundo, né? Para eles, não importava se nesse Novo Mundo haviam os povos nativos, né? Eles viam esses povos nativos como inferiores e por isso usaram de extrema violência, violência física, né? Violência psicológica, e utilizaram vários tipos de violência para com esses povos quando eles se tornavam empecilhos ou quando eles não correspondiam ao que eles queriam que eles correspondessem em relação ao trabalho, em relação ao retorno dessa riqueza que eles queriam, certo? Então, o que movia os conquistadores, resumindo, a perspectiva do enriquecimento rápido por meio da exploração de metais preciosos no Novo Mundo. Terceira questão. Segundo os especialistas, calcula-se que por volta de 1400, a população do continente americano era de aproximadamente 40 milhões de indivíduos. Segundo as estimativas, no final do século XVIII, essa população reduziu-se para quanto? E aí, pessoal, como a gente viu aqui, a expansão europeia, a conquista da América, ela teve dois lados, né? O lado dos vencedores e o lado dos vencidos. E essa pergunta, ela nos remete à questão da redução dessa população, né? A forma como eles foram tratados. Então, assim, eles foram tratados, como eu acabei de dizer na questão anterior, de forma muito violenta, porque os europeus já chegam e se acham superiores a eles, então eles já vão impondo, no plano cultural, por exemplo, já vão impondo à cultura europeia o idioma, a religião, o direito, as concepções de economia, de política, né? E vão impondo a eles uma forma de trabalho pela qual eles não eram acostumados. Então, assim, eles foram escravizando, eles foram explorando. E além disso tudo, eles ainda trouxeram, para os momentos que se fizesse necessário, a utilização de violência de outras formas, como por exemplo, a questão das doenças que foram trazidas propositalmente, como sarampo, a varíola, a gripe, né, com a intenção mesmo de dizimar, de matar o máximo de pessoas possíveis, porque dependendo do momento eles estariam atrapalhando, né, a sua ambição, o seu enriquecimento. Então, se era preciso tirar eles do meio em determinado momento. Então, eles usaram as doenças porque era uma forma de matar rápido. Usaram também a questão das armas, né? A violência militar, o uso das armas, o uso da pólvora, em alguns o uso do cavalo, que aí o conquistador tinha muito mais mobilidade durante os combates, né? A questão do aço, porque as espadas, as lanças, os escudos. Então, assim, era uma desigualdade muito grande nesse sentido, né, entre os povos que aqui viviam e os europeus que estavam chegando, né? Então, eles tinham toda essa superioridade nesse sentido de violência, né, de não respeitar a cultura daqueles que aqui viviam, certo? E, segundo as estimativas, houve uma redução em torno de 70% a 90% da população, né, do Novo Mundo, devido a toda essa violência do povo branco dos europeus. Quarta questão. Sobre o confronto entre espanhóis e os astecas, destaque o que aconteceu em maio de 1520. É importante lembrar que, em busca do ouro, da prata, né,
Os espanhóis, eles chegaram na América e eles foram buscando, foram correndo atrás, disso tudo. E aí, nessa busca, eles seguiram para o oeste do Caribe e atingiram o continente pela primeira vez em 1517. E eles, seguindo Cortés, né, eles desembarcaram no litoral do Golfo do México, em Yucatán, com em torno de 500 soldados, muito equipados, com cavalos, canhões. E, inicialmente, os espanhóis, apesar de estarem muito bem armados, eles procuraram fazer aliança com os povos dominados, com os povos que haviam sido dominados pelos mexicanos. Com que intenção? A intenção era que esses povos que haviam sido dominados pelos mexicanos, eles pudessem ajudar os espanhóis, porque eles conheciam o território, conheciam a forma, os instrumentos que os mexicanos tinham, a forma de lutar. Então, eles se organizariam de uma forma muito melhor e isso daria a eles muito mais poder de destruição. Então, os conquistadores espanhóis, eles puderam contar também, pessoal, com a ajuda de uma mulher chamada Melinche, ou Malinche, né? Que ela, entre outras coisas, ela foi uma espécie de intérprete entre os espanhóis e os povos, né, das novas terras. Uma curiosidade, a Melinche, ela tinha sido entregue desde criança como escrava, né, para esse povo. Então ela conhecia, né, da vida dos mexicanos, ela conhecia da vida desses povos, certo? Então eles puderam também contar com a ajuda dela, porque depois ela se tornou amante do Cortés, né, inclusive teve um filho com ele, e ela se tornou essa pessoa que ficou sendo a informante, né, sobre trazendo informações para os europeus, o que ajudou muito mais a eles, né, a conseguirem avançar, a se estabelecer, a dominar o povo mexicano. Mas a pergunta diz, sobre o confronto entre espanhóis e os astecas, destaca o que aconteceu em maio de 1520. Tá? Então, em 20 de maio de 1520, os soldados espanhóis invadiram um templo chamado Templo Maior, em Tenochtitlán, né, um templo religioso deles, durante uma cerimônia religiosa, e massacraram os indígenas que estavam lá. Isso foi uma coisa marcante, essa extrema violência, né? Quando eles não estavam esperando, quando eles não esperavam que fosse, né? Quem estava à frente era Hernán Cortés. E após esse ataque, após essa violência, os astecas, eles começaram a reagir, né? Começaram a se fazer resistentes e perceberam que não havia, que os acordos, que as conversas, que os diálogos não seriam cumpridos. Então, eles começaram também as suas formas de resistência. Porém, a supremacia militar, né, a questão das armas de fogo, dos cavalos, as doenças que eram trazidas, isso abalou profundamente o Império Azteca. Eles não tinham como, realmente não estavam à altura para se sobrepor, vencer os europeus. Depois desse ataque no Templo Maior, o líder deles, né, que era o Montezuma, o imperador deles, ele morreu há cerca de um mês depois. E o imperador que substituiu ele, o imperador azteca que substituiu, foi capturado, foi mantido prisioneiro por Cortés e depois foi executado. Então a gente vê assim a extrema violência com que o povo era tratado. Só lembrando, pessoal, que os imperadores desses povos, eles eram considerados também um deus. Então ver o imperador deles sendo dominado era como se o deus deles estivesse sendo dominado, né? Estivesse fraquejando. Não ter mais a quem recorrer. Então essa era uma forma de violência também psicológica. Vamos à quinta questão. Qual foi a situação interna que favoreceu os conquistadores no território do atual Peru? Em 1520, os espanhóis eles partiram então
em direção à América do Sul, né, em busca de ouro agora. A primeira expedição a explorar a área foi liderada por Francisco Pizarro e Diego de Almagro em 1524 e chegaram à região do atual Peru, certo? E aí, pessoal, eles também já levaram junto pessoas que estavam doentes com a varíola, que logo se alastrou pela América do Sul, né? E a tropa, né, do Pizarro, ela estava com a doença. Então, rapidamente a doença se alastrou e rapidamente morreram muitas pessoas, inclusive o governante, né, dos Incas, Ayaan Capac, e o seu principal herdeiro foram vítimas da doença e morreram. E isso, pessoal, teve como consequência um conflito interno, porque quando morreu o imperador e o herdeiro, os dois filhos, né, que ficaram, Mascá e Ataúpa, dividiram os territórios e passaram a disputar o trono. Então, começou entre o próprio povo essa disputa, esses conflitos, e isso enfraqueceu. Né, enfraqueceu. O que foi muito favorável para os conquistadores, né? Enquanto que eles estavam consumidos pelas disputas internas, eles deram muito mais oportunidade, né, sem querer, para os conquistadores. Tem até um texto aqui, uma citação que eu quero ler para vocês, abre aspas e diz, que é do Henri Fabre, que diz: se o Império Inca não estivesse atravessando naquele momento mais uma das crises cíclicas que se desencadearam com a morte de cada soberano, os espanhóis não teriam se assenhorado dele com tanta facilidade, certo? Se esta terra não estivesse destroçada pelas guerras de Ataúpa e Alascar, não teríamos podido pôr o pé aqui para conquistá-la, né? Fecha aspas. Então, assim, era um povo que estava mais preparado, né, que poderia ter resistido, mas o conflito interno enfraqueceu e isso facilitou para os conquistadores. Então, a resposta: o Império Inca estava dividido e consumido pelas disputas internas, o que diminuiu sua capacidade de resistir, né, de forma resumida. Questão 6. Os espanhóis derrotaram os Incas, apesar de suas tropas serem superiores. Por quê? De certa forma, isso já foi respondido, né? Mas vamos lá. Um outro motivo que fez com que os espanhóis vencessem é porque eles tinham arma de fogo e conseguiram o apoio de povos que anteriormente tinham sido dominados pelos Incas. Então, eles tinham essa estratégia de buscar os povos que tinham em algum momento guerreado com aquele povo que eles queriam dominar, e eles traziam esse povo para o lado deles para que eles tivessem essa ajuda, porque eles conheciam geograficamente o território, porque conheciam as armas, porque conheciam as estratégias. Isso facilitava ainda mais. Então, apesar de numericamente os Incas serem muito mais, eles foram vencidos facilmente pelos espanhóis, certo? Questão 7. Sobre a colonização espanhola na América, pesquise e responda. Letra A. Quando e por que foi criada a Casa de Contratação? Pessoal, a gente vai falar agora de como aconteceu essa organização na colônia. Os espanhóis chegaram, dominaram, né? Agora eles vão organizar esse território que agora está dominado por eles. Essa organização, pessoal, ela se dá na lógica do sistema colonial, com base no chamado exclusivo metropolitano. O que vem a ser isso, exclusivo metropolitano? É o seguinte: as colônias, no caso, né, as novas terras, elas só podiam comercializar com suas metrópoles. Tipo, a América Central negociava com a Espanha. O Brasil só podia negociar com Portugal, certo? Então, cada colônia com sua respectiva metrópole. Então, as colônias, elas teriam, né, a matéria-prima, que seria levado para a metrópole a baixo custo, e a metrópole pegava esses produtos vindos das colônias
e vendiam por um alto preço na Europa, certo? E os povos que viviam nas colônias, tanto os que vieram para ficar na colônia, como os que ali viviam, tudo que eles fossem consumir, eles só poderiam comprar da metrópole, certo? Com preços acrescidos. Os produtos manufaturados, né, os produtos que vinham da Europa vinham por um preço alto. Então, a matéria-prima ia por um preço barato, o produto vinha pronto de lá para cá por um preço alto. E mesmo que tivesse o produto que eles necessitassem, no outro território eles não poderiam, só poderiam negociar com a própria metrópole. É nesse contexto, pessoal, que vai surgir, né, vai ser criada a casa de contratação, certo? E qual era a função da casa de contratação? A função era impedir o contrabando, era fiscalizar o pagamento dos impostos nas colônias, certo? E era um regime, pessoal, em que teria esse controle, né? Esse controle. Então, ela foi criada, a Casa de Contratação foi criada em 1503. Ela tinha a função de impedir o contrabando, fiscalizar o pagamento dos impostos nas colônias, para que fosse garantido que o exclusivismo metropolitano ele realmente acontecesse de fato. Letra C. B. Qual era a função do Conselho das Índias? Para aprimorar ainda mais o sistema político, né, administrativo colonial da América, os espanhóis criaram também o Conselho das Índias, em 1524. Criaram os vice-reinos da Nova Espanha e os vice-reinos do Peru. O Conselho das Índias ele era formado por pessoas nomeadas pelo próprio rei, né, e era incumbido de elaborar a legislação relativa às colônias. Então, quem ia criar as leis, de quem ia reger aqueles que viviam nas colônias, né, era o Conselho das Índias. E também tinha a função de controlar os funcionários reais estabelecidos na América. Tipo, o rei mandava funcionários da confiança dele, mas essa confiança não era tanto. É tanto que foi criado o Conselho das Índias para ficar de olho se esses funcionários reais que estavam na América estavam cumprindo com o seu papel, certo? Os vice-reis, eles tinham também a função, né? Era da sua responsabilidade controlar a ação dos exploradores do ouro e da prata, né? Garantir o pagamento de impostos, né, de tributos, impedir o desvio de mercadorias, submeter os colônios a uma rígida vigilância. Ou seja, controlar, evitar a corrupção. Porém, pessoal, a gente vai ver lá na frente que isso aí vai acabar gerando um conflito com as elites locais, que, é claro, que estavam interessadas em preservar seus interesses, nem que para isso usasse de corrupção, certo? Só lembrando, pessoal, que a presença desses funcionários reais na colônia, ela não foi suficiente para impedir, certo, o poder das elites locais, para impedir a corrupção, certo? E essas elites, elas mantiveram o controle sobre as vilas e os municípios, onde a administração ficava a cargo dos cabildos. Presta atenção, os cabildos, quem era o cabildo? Era aquele responsável pela administração local. Então, qual era a função do Conselho das Índias? Tinha a função de elaborar a legislação da colônia e controlar os funcionários reais estabelecidos na América, ou seja, ficar de olho naqueles que tinham um cargo de confiança dado pelo rei. Questão 8. Como estava organizada a sociedade colonial hispano-americana? Lembrando que nós estamos tratando agora do controle da administração das colônias, né? Como é que a Espanha cuidava da sua colônia, depois no próximo capítulo, como é que Portugal cuidava da sua colônia, que era o Brasil, ou seja, como é que explorava da melhor forma possível, certo? A gente vai falar como a sociedade hispano-americana ela estava organizada. E ela estava organizada, pessoal, de forma hierárquica, né? Havia uma hierarquia
A mobilidade social, né, ou seja, de uma camada social para outra, era quase nula, e o que determinava a possibilidade ou não de ter acesso a determinadas funções, a determinados postos, né, importantes, o que determinava era a etnia. Então, vamos lá. Os grupos que compõem uma sociedade. Vamos pensar uma pirâmide, começando do topo para a base, certo? Ou seja, quem era o grupo que ficava no topo da pirâmide? Quem era mais importante? Quem tinha mais poder? Quem exercia as funções mais importantes? Aí a gente vai ter, pessoal, os chapetones, que eram colonos que eram brancos, nascidos na Espanha, e eram os únicos que podiam participar do comércio externo. Eles tinham terras, tinham minas e ocupavam os principais cargos da administração colonial. Abaixo deles estavam os crioulos, que também eram descendentes de europeus, só que nascidos aqui na América. E para estes, embora lhes fosse permitido possuir terras ou minas, eles não podiam atuar no comércio internacional, nem ocupar postos, né, cargos administrativos centrais. Alguns deles até que chegaram a exercer algumas funções de chapetones, mas são exceções. Abaixo dos crioulos era o grupo dos mestiços, que eram filhos de espanhóis com nativas, com mulheres nativas. E esses, né, apesar de serem homens livres, mas em geral eram pobres, não tinham acesso a postos administrativos e geralmente trabalhavam como capatazes ou auxiliares da administração das fazendas. E se fossem nas cidades, eles trabalhavam como artesãos ou no comércio local. Então a gente percebe que não era dado valor mesmo que o pai fosse um espanhol, mas se a mãe fosse nativa, então, né, ele não tinha o mesmo direito dos filhos nascidos aqui ou dos filhos que nascidos na Europa, da esposa legítima. Indígenas, abaixo dos mestiços estavam os indígenas. Como a gente sabe, eles eram a maioria, né? E era a maioria também da mão de obra na agricultura e nas minas. E eram obrigados, né, a trabalhar em serviços domésticos, nas grandes propriedades rurais e urbanas, na construção de obras públicas, indo contra toda a sua cultura, né, que não era respeitada. Havia ainda um grupo abaixo deles, que eram os africanos e os seus descendentes, né, que eram escravos, que representavam cerca de 10% da força de trabalho e concentrava na produção agrícola das Antilhas, certo? Então, assim, esses ainda estavam, né, abaixo e eram os trabalhadores e escravos. A gente percebe, então, que havia essa hierarquia social, né, que tinha como critério a etnia, a pureza do sangue, né? Era branco, era índio, era uma mistura, era africano, certo? É isso. Então, resposta resumida: chapetones, crioulos, mestiços, indígenas, africanos e seus descendentes. Questão 9. A questão 9, pessoal, é sobre os regimes de trabalhos forçados a que os indígenas eram submetidos, né? Então, aqui, a encomienda e o repartimento eram os principais regimes de trabalhos forçados a que eram submetidos os indígenas. Caracterize cada um, né, desses regimes. A encomienda era quando um colono recebia autorização da coroa, né, do rei, no caso aqui do rei espanhol, para explorar uma ou mais comunidades indígenas. E é exigido dessas comunidades o pagamento de tributos. E o repartimento era o tributo a ser pago em forma de trabalho em obras públicas por período variável. A exploração, né? A exploração, o trabalho forçado, a violência com que esses povos eram tratados. Questão 10, pessoal. Qual a diferença entre a colonização do Norte e a colonização do Sul? Antes da gente falar a diferença entre essas duas, é importante
dizer que, ao contrário da colonização dos países ibéricos, né, da colonização da América e de Portugal, a colonização inglesa na América do Norte se caracterizou por um controle menos rígido por parte da coroa, né, e pela participação de particulares na obra colonizadora. Uma outra questão foi o caráter tardio da colonização inglesa. Eles demoraram mais para tomar posse, né, para colonizar. E também da participação de companhias privadas. As colônias do norte da América, por exemplo, eles tiveram muito mais autonomia para gerenciar, né, as suas terras, do que as colônias da Europa. As colônias, por exemplo, do norte, eles, em relação assim ao campo, ela era dividida em pequenas propriedades policultoras, ou seja, cultivavam vários produtos. Esses produtos, a mão de obra utilizada para esse cultivo, não era uma mão de obra escrava, era uma mão de obra livre, ou seja, quem cultivava, quem plantava, colhia eram as próprias famílias, certo? Não havia a mão de obra escrava nas colônias, né, do norte. E o que eles plantavam, né? Eles cultivavam milho, batata, plantavam frutas, grãos, criavam ovelhas, gado. E havia uma integração entre a zona rural e a zona urbana, né? Então, essas são algumas das características, né, da colonização do norte, né, da colonização inglesa. Só repetindo, né? No campo, era basicamente pequenas propriedades e policulturas cultivadas pelas próprias famílias. Já as colônias do sul, né, elas eram essencialmente agrária e exportadora, né? Então, ela já vai ser semelhante à colonização dos países ibéricos. Eles utilizavam também, pessoal, a produção, o sistema de plantation. O que significa plantation? É quando a propriedade ela é bem grande, uma propriedade rural grande, e monocultura. E o que é monocultura? Né? É o cultivo de um único produto destinado à exportação, né? E uso da mão de obra escrava. Então, as colônias do sul, elas eram agrárias, elas eram exportadoras, a mão de obra era a mão de obra escrava, certo? E o que é que eles produziam? Arroz, tabaco, algodão. Isso era vendido sobretudo na Europa, pelas companhias inglesas de comércio, certo? Aí você pode perguntar, mas se você disse que era uma produção monocultora, como é que tinha arroz, tabaco, algodão? Então, tem sempre um produto maior, né? Maior, como aqui no Brasil teve a cana-de-açúcar, por exemplo, né? E esses menores são agregados, são em segundo plano, certo? Diferente das colônias do norte, que o cultivo era de vários tipos, né? Sem nenhuma preocupação em vender e exportar, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado bem quando vocês estavam fazendo a atividade. Eu vou estar à disposição para vocês tirarem as dúvidas. Espero que nós nos encontramos em breve. Bons estudos. Fiquem em casa. Beijo para todo mundo. E vamos ficar aqui no grupo, né, agora, conversando, tirando dúvida, tá bom? Beijo para todo mundo.